eu quero falar sobre um assunto que eu estava conversando essa semana com a doutora Marcela, que está aqui, com o seu marido, Rodrigo, e ela veio lá de Jundiaí, e a Marcela é a minha amigona, mas é a minha advogada e, parceira de negócios e conselheira e pastora, e às vezes quando a coisa está muito difícil, aí ela ora, aconselha. Então, assim, é muito bom você ter pessoas na sua vida que você pode confiar e que você pode pedir ajuda nos momentos difíceis. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa aqui, ó. O que eu quero falar hoje, eu não quero te desanimar a empreender. Pelo contrário, essa fala aqui, né, esse lugar é para te motivar a empreender, né, para que você cresça nos seus negócios, para você que não empreende, você empreenda. Mas eu quero que você também saiba que o lado difícil das coisas, o lado difícil, porque existe muitas vezes assim, todo um romantismo, que ter uma empresa é a coisa mais mole do mundo, e quantas pessoas que não estão nesse papel, muitas vezes julgam até o empresário, que fala, que folgado, está viajando, está fazendo isso e aquilo e tal, né? Então, assim, eu quero que você enxergue essas coisas e que você possa, primeiro, se enxergar de dizer o seguinte: não, eu creio que Deus pode me fortalecer e pode me tornar um empreendedor, um empresário. Ou então assim, não, que Deus pode me dar a graça que eu preciso para que eu cresça no que eu estou empreendendo. Ou então que você tenha a graça de entender o seguinte: olha, isso não é para mim. E eu não vejo nenhum problema nisso. Isso não é para mim, eu sou muito mais alguém do apoio, né, do que estar à frente ali. Como pastor aqui na Pastchurch. Eu não tenho chamado para ser o pastor sênior de uma igreja. Eu me sinto muito mais útil sendo um pastor auxiliar do pastor Eibe. Entende o que estou dizendo? Mas vamos lá. Então, eu dei um tema aqui que é o empreendedor e a resiliência. Bom, vamos lá. A resiliência, então, eu tive pesquisando um pouco para tentar falar bonito aqui um pouco, que é assim, antes que você comece a chorar, mas é assim, é a capacidade de uma pessoa se adaptar, se recuperar diante dos desafios, das adversidades, dos estresses, das dívidas, mudanças de mercado, surpresas desagradáveis, problemas com colaboradores, e aí vai falando você aí, ó. Eu acho que a gente podia ficar uma hora dizendo aqui o que é que você precisa ter a capacidade, né, de se recuperar diante desses desafios. É a habilidade de enfrentar dificuldades, de superar obstáculos e aprender com as experiências negativas em vez de serem derrotados por ela. Alguém está se identificando aí, eu acho. A resiliência envolve uma combinação de características pessoais, né, de apoio social, acabei de falar aqui, e de habilidades de enfrentamento que permitem uma pessoa lidar eficazmente com situações difíceis e emergir delas mais forte e mais preparado do que antes. Bom, ninguém levantou, então estou tranquilo, vou continuar aqui. Mas vamos lá. Características, então, de um empreendedor resiliente. E fique à vontade, se você quiser depois assistir de novo, se você quiser anotar algumas coisas, você fica completamente à vontade. Mas algumas características. Ele aceita mudanças. Mudanças no mercado, mudanças de tecnologia, de ambiente empresarial. Ele é capaz de ajustar as estratégias e os planos dos negócios conforme necessário. Não adianta... a situação mudou, o governo, as coisas mudaram, ou teve uma legislação diferente que mudou para você e para o seu negócio, ou então uma tecnologia nova que veio, e aí você tem que aceitar essas mudanças. Sinceramente, a coisa mais inútil que existe é você ficar vivendo o passado, achar, não, o passado era melhor. Não, mas o jeito de fazer lá atrás era melhor, e os seus concorrentes fazendo algo que você acha que não tem nada a ver,
e vendendo mais, produzindo mais, ganhando mais, e você acreditando que aquele jeito era o melhor. Podia até ser, em alguns aspectos, mas você tem que levar em consideração que hoje existem uma série de questões que, por exemplo, né, um advogado que acha o seguinte: a inteligência artificial não faz o menor sentido para mim. Eu acho muito melhor, é muito melhor eu mesmo, porque eu sei como... Tudo bem, enquanto o teu concorrente lá vai fazer, sei lá, uma peça a cada 20 minutos, você vai fazer, sei lá, uma por dia ou uma a cada 2 dias. E tudo bem. Só que você vai ser engolido. Ou então, você vai ter que ter um número de clientes pequenininho, um número de clientes que aceita isso, e você vai ter outros que vão desenvolver muito mais que você. Né? Então, não adianta eu falar, não, cara, nada a ver esse negócio, é muita novidade. Eu estava conversando ontem, e alguém estava me falando assim, não, porque essa questão de tokenização e tal, né, é um negócio muito complexo. Se isso não afeta o teu negócio, tudo bem, tá bom, então, nem queira saber. Agora, se tem alguma ligação com o seu negócio, ou aquilo que você quer, no ecossistema que você trabalha ali, você quer se envolver naquilo, não tem jeito. Ou você vai ter que pagar o preço para entender, ou então você precisa contratar alguém que entenda e faça uns cursos só para você saber mandar ele fazer. Mas tudo bem, você não precisa aprofundar naquilo, porque nem dá para a gente aprofundar em tudo. Mas o que eu quero dizer é que não adianta a gente insistir com algo que as coisas estão vindo. Mas deixa eu correr aqui. Ele é outra característica do empreendedor resiliente, ele é persistente, ele é focado em alcançar os objetivos, né, os planos, aquilo que Deus colocou para ele ali, independente de obstáculos, fracassos ou críticas. Porque, irmãos, se a crítica te paralisa, aí complicou. Porque, assim, o que isso pode, né, colaborar com o plano de Deus, colaborar com... Cara, se você está fazendo aquilo que você entende que é o plano de Deus para a sua vida, irmão, deixa criticar. Vai chegar uma hora que a pessoa, né, vai ver que, assim, cara, estava certo, vou até pedir um conselho ali. Ou então, assim, diante de um fracasso, ou de uma quebra, ou de algo que você tem que recomeçar, e começar do zero. Quando você está fazendo um projeto, irmãos, eu falo isso de causa própria, de conhecimento próprio, assim. Quando você está fazendo um projeto, você está gastando dinheiro, você está gastando tempo, né? Você está gastando energia naquilo, e muitas vezes isso passa meses, passa o ano, e aí você chega num determinado momento, alguém chega para você e fala assim, cara, isso não vai dar certo, desse jeito não vai dar certo. Eu tive uma experiência que foi assim, eu estava desenvolvendo algo há 1 ano e meio já, e eu vi que o negócio não estava acontecendo como eu estava imaginando, e antes realmente de colocar o negócio para o mercado, eu fui procurar especialistas, fui buscar o quê? Conselho. E aí um especialista chegou para mim, e na hora que eu estava negociando para contratar ele, ele falou assim, olha, esse teu negócio aí faz o seguinte, desmonta ele inteirinho e começa do zero. Por telefone, não dava nem para nada. Eu falei assim, meu amigo, se você já estiver vindo com esse pensamento, faz assim, no meu próximo projeto eu te contrato então, a hora que eu estiver no zero. Mas esse não tem como, é 1 ano e meio, você não sabe quanto eu já gastei, quanto eu já fiz. Ele falou, cara, tudo bem, mas eu poderia dizer para você algo para te agradar, você ia me pagar, depois a gente ia chegar à conclusão que foi uma decisão errada mesmo, e ao invés de eu ser alguém que podia colaborar com você, eu estou te atrapalhando. Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte. Não, ele falou, então vamos fazer o seguinte, a gente começa e nós vamos estudando junto. E aí, se a gente chegar à conclusão que dá para a gente continua, e se a gente chegar à conclusão que tem que desmontar, a gente desmonta, topa? Eu falei, beleza, então. Eu falei, não, com certeza não vai precisar desmontar tudo, imagina. E aí, o que você acha que aconteceu?
eu desmontei completamente o negócio, comecei do zero de novo. E aí eu tive um pensamento, e é o que está escrito aqui, ó. E eu tive um pensamento, e eu tinha uma escolha, que era o seguinte: bom, então não vou mais fazer isso. Eu não vou pegar 1 ano e meio de vida, de dinheiro, de esforço, e começar do zero de novo. Não vou fazer isso. Então, também não quero mais brincar. Devolve minhas panelinhas que eu não quero mais brincar com isso. Falei, não, eu tenho um propósito. Eu tenho uma missão. Tenho porquê eu fazer isso. Então, aí eu fui, e nós começamos do zero de novo, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Mas eu tive que ter a persistência ali e a humildade de começar de novo. Se de repente, eu insisto, falo, não é possível que eu errei tanto. Não. Vai então, vai. Esse meu amigo, ele fala assim, se tornou um amigão meu. Ele fala assim, o maior prejuízo é aquele que você já tomou. Para por aí. Para de perder. Você vai, não, eu vou perder só mais um pouquinho. Vamos lá. E o meu desejo aqui é que Deus vá falando com você e vá te direcionando, né, para as áreas ali do seu negócio que você precisa de respostas. Uma outra característica, ele está sempre disposto a aprender. Aprende com as experiências, positivas ou negativas. Por exemplo, nesse caso, eu falo para ele, cara, eu fiz o MBA mais caro do mundo. Aprendi agora. Podia ter parado antes, mas pensa, quando você, se eu pelo menos não aprender com aquilo aí, porque você tem que ter no teu coração o seguinte, eu nunca perco. Ou eu acerto, ou eu aprendo. Então errou, beleza. Contabiliza o prejuízo, pega os ensinamentos que você teve ali e vamos embora. Começa de novo, não vai errar de novo na mesma coisa. Então você tem que estar disposto a aprender, né? Falei um pouquinho no começo aqui, tem que estar disposto a aprender, tanto com as experiências, né, boas ou ruins, e também aprender de ir lá, estudar, de ver as coisas, de procurar ensino, de fazer cursos, de ir atrás. 4 aqui. Outra característica, resolução de problemas. Ele tem que ter habilidade para identificar e enfrentar desafios de forma eficaz, buscando soluções, muitas vezes criativa, inovadora, mas você tem que enfrentar os problemas. E você, como líder do negócio, não adianta você deixar isso para os outros. Porque você pode ter pessoas ali que estão pensando parte do negócio, mas você precisa olhar o todo daquilo. Então você tem que tentar entender aquela situação, né? E você tem que desenvolver essa habilidade. Como é que nós vamos resolver isso? E enfrentar. 5, controle emocional. Imagina se eu começo a gritar com o cara no telefone, você é um doido, você está maluco, você pensa que eu sou isso, sou aquilo, desligo o telefone, né? Chego em casa, já brigo com a Simone, o que foi, amor? Não foi nada, você não sabe o que foi, você não consegue entender isso. Pensou, amor? Aí você põe a mão na minha cabeça, né? Distribuixa assim. Sai em nome de Jesus. Então vamos lá, controle emocional. Tem uma mentalidade resiliente que lhe dá condições de enfrentar o estresse, a pressão e a incerteza que faz parte do dia a dia do empreendedor. Eu não sei, será que eu estou exagerando aqui? Deve ter alguns que vivem essas coisas, né? Sem que você seja sobrecarregado emocionalmente. Aí é o desafio, então vai para o psicólogo, toma remédio, vai para o médico até que passe esse momento, procura conselho, vem para a igreja, vem aqui todo domingo, a hora que o pastor Eibe fizer o apelo lá, independente do assunto, vem. De repente ele está falando para as criancinhas se quer aceitar Jesus, vem, irmão. Vem falar, alguém ora por mim aqui. Então nós temos que procurar um jeito de resolver isso. Eu preciso ser equilibrado emocionalmente. Porque senão eu vou estourar com os meus liderados, eu vou estourar com o meu cliente, eu vou estourar com meus parceiros. Não é verdade? Tem horas, irmão, né, Maria? Tem horas que você está negociando
E aí, um exemplo, você fala assim, olha, para a gente resolver esse negócio aqui é 100. Aí o cara fala assim, eu tenho uma contraproposta de 20. Aí dá vontade de pegar o quê? Né? O computador, né? E aí, irmãos, não adianta. Se você estourar, o cara fala, então vai para a justiça. Aí você vai esperar 10 anos. Eu sou do tipo que assim, aí, fecha o ouvido aí, Marcelo. Mas eu sou do ouvido assim, do tipo assim, eu às vezes prefiro até um mau acordo do que uma boa briga. Tem coisas que não tem jeito, que não dá para abrir mão. Mas, irmãos, tem coisa que é melhor resolver. Tira aquele peso das suas costas e vão embora. Senão você vai ficar carregando um monte de coisa do passado. Não, porque eu tenho aquela briga ali, aquela. Vamos, controle emocional. E o sexto que eu coloquei aqui, uma rede de apoio, né? Constrói e cultiva amigos. Você tem amigos? Você tem alguém que você pode dar uma ligada e falar, cara, rapidamente falando sobre isso, eu nem está escrito aqui, mas assim, você precisa ter algumas pessoas na sua vida para determinados tipos de assunto. Vê se você me entende. Não adianta você achar que o seu amigo, ele serve para todos os momentos da sua vida. Não os tempos, mas os tipos de assunto. Então, por exemplo, você tem aquele amigo que se você vai falar de algo familiar, cara, ele é o cara para te ajudar. Mas se você for falar algo de empresa, de repente, o conhecimento, ou não só o conhecimento, mas o tipo de negócio, ou talvez ele nem é do meio do negócio, às vezes é muito difícil ele conseguir te aconselhar ali, a não ser falar, não, cara, fica firme, vamos orar aqui, glória a Deus por isso. Mas se você tiver um amigo que você pode falar com ele claramente sobre negócio, que você sabe, ele deve passar por isso também, isso é muito legal. E talvez você tenha um outro tipo de amigo que é o cara que você viaja junto. Porque vai viajar 15 dias assim, com qualquer amigo. Aí você vai ver esse amigo, meu. Eu tenho um amigão que a gente viaja de moto, e um deles está aqui, mas ele não anda muito de moto, não. E o Marcelo, que são os meus amigos de, sei lá quantos, já até perdi, mais de 30, 35 anos já. Mas assim, a gente viaja junto 15 dias. Chega uma hora, assim, que a gente está lá, somos amigos e tal, mas assim, a gente sabe lidar com a situação, com as coisas. Agora, tem coisas que não funcionam. Então, assim, você precisa ter amigos, você precisa ter pessoas para poder conversar. Agora, aí você, ainda no ambiente da igreja, você tem lá o seu líder de célula, né, de life, você tem as pessoas que estão ali, você tem os pastores, você tem mais ambientes ainda que você pode desenvolver num relacionamento da igreja. Então, aqui, cultiva amigos, cultiva mentores. Quem é do seu negócio que você admira? E você tem coragem de mandar uma mensagem para o cara um dia, ou encontrar ele num dia, num evento, alguma coisa, e falar, cara, você teria um dia, 30 minutos para conversar comigo? Pode ser por vídeo, pode ser do que você quiser. E eu vou te ligar lá e eu queria te perguntar algumas coisas. Você tem alguém? Você que tem. O Thiago, ele tem. Então, assim, você precisa ter mentores, advogados. Meu irmão, pensa bem, a gente tem uma mania de fazer coisa errada sem consultar o advogado. Contrato, então, não é verdade? Fala vocês que não são advogados, é ou não é? A gente vai lá, faz os acertos, né, os combinados comercial ali, e aí faz lá qualquer coisa. Se aquilo não der certo, meu irmão, aí o advogado fica bravo, fala assim, agora você vem, né? Agora você me traz esse papel de pão que não serve para nada. Irmãos, guarda uma coisa, contratos são feitos em tempo de paz para ser usados em tempo de guerra. Ninguém vai fazer um contrato com você quando já estiver em guerra. Contratos são feitos em tempo de paz para serem usados em tempo de guerra. Então, assim, mas eu entendo, e para mim também às vezes é muito difícil falar, cara, mas você vai colocar isso, é que eu faço? Culpa dela. É o jurídico, cara, para mim nem precisava, mas é o jurídico. Ele não assina, ele não deixa eu assinar esse negócio se não tiver essa cláusula aqui. Cara, mas nós somos amigos. Eu sei, mas esse jurídico é um negócio, né? Cara, eles vê coisa
pelo em ovo, não é? Tem uma entrevista, você já deve ter visto, do Abílio Diniz, ele falando o seguinte, olha, e ele já tinha seus 80 anos, ele falando assim, se tem uma coisa que eu errei na minha vida, foi não tomar cuidado com o contrato. Vai fazer um negócio, se preocupe com o contrato. Ele teve problemas lá nos negócios dele por conta disso. Então, beleza. Psicólogos, parceiros, né, e outros empreendedores, você precisa buscar conselhos nos momentos difíceis e para tomar decisão. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. E não é porque uma pessoa falou uma coisa que você vai sair correndo fazendo. E nem muitas vezes é porque você recebeu uma palavra só de algo que você nem imaginava. E aí você fala, não, agora, irmãos, Deus fala com você também. Eu sempre coloquei isso diante de Deus, Senhor, e Deus sempre usou muitos homens de Deus para falar comigo, mas assim, Senhor, mas o Senhor pode falar comigo também, então confirma essas coisas. Agora, eu procurei alguns exemplos de resiliência na Bíblia. Você conhece a história de José do Egito? Eu confesso para vocês que no final do ano passado eu estava passando por momentos assim muito difíceis e eu comecei a pensar em José. Eu falei assim, mas eu não encontro esse cara reclamando, mas eu não encontro esse cara na dúvida, em algum lugar escrito na Bíblia ali que ele duvidou da promessa, mas ele era homem. Não é possível que assim, não tinha momentos que ele pensava assim, não, eu sei que Deus tem os planos para a minha vida, Ele me deu os sonhos lá quando eu tinha 17 anos, mas assim, a circunstância não está indo a caminho daquilo que Deus tem para mim. Já viveu isso? E tipo assim, não, mas eu tinha entendido que Deus ia fazer certa coisa, mas o negócio está tão embolado, ou as coisas estão dando tão erradas, que assim, será que eu não entendi direito? Então vamos lá, vou passar rapidinho por José. José está lá a partir do capítulo 37, não precisa abrir agora, do capítulo 37 de Gênesis. E eu te aconselho a você leia a história de José, vai até o final de Gênesis, a história dele do 37, ali até acho, o capítulo 50, mas até o 45 ali é onde nós estamos falando aqui. Então olha só, vou passar rapidinho. José na juventude teve lá 2 sonhos, aonde ele entendia ali, que ele ia dominar sobre todo mundo, sobre a família dele, sobre os pais, sobre todo mundo. E beleza. Por conta disso, José era julgado pelos irmãos, era quase que odiado pelos irmãos, inclusive porque o pai de José amava demais José. Então assim, José era um cara que tinha uma vida boa. O pai dele era lá fazendeiro e ele tinha uma vida boa, ele tinha os irmãos mais velhos que trabalhavam, ele estava ali em casa. Tem o texto que você vai ver que Jacó lá tinha feito uma capa para ele, bem bacana, e José assim, era talvez assim, um filho de papai, vamos dizer. Tinha uma vida legal, tinha uma vida protegida pelo pai, e tinha as promessas de Deus sobre a vida dele. Tá aí, né? Eu já tenho certa condição, tenho as promessas de Deus, agora é só realizar. Beleza? Vamos lá, vamos ver se foi assim. Certo dia, José sai para levar comida para os irmãos lá, e aí, fazendo de uma história longa algo bem curto, os irmãos encontram com ele e falam, é a nossa chance de matar esse menino. Esse menino é muito metido, ele se acha o cara com o pai, e fica falando aí que vai dominar sobre a gente, vamos matar esse moleque. Aí um irmão mais legal fala, não mata não, só joga num poço. E aí... jogaram o José para dentro do poço. E eles pensaram, e agora, o que faz? Vamos largar ele aí? É quase a mesma coisa que matar, mas a gente não matou, só jogou no poço. Pegaram a capa dele lá, sujaram de sangue e falaram, a gente conta para o pai que um bicho comeu ele e a gente achou a capa. E aí está passando uma carruagem que estava indo para o Egito, de um mercador de escravos. E os caras falaram, tá aí, a gente não precisa matar. Não vamos matar não vamos ficar com esse sangue na nossa mão. Vamos vender ele como escravo. Gente boa esses irmãos. Pegaram ele, venderam ele como escravo. Primeiro ponto, José, quando aconteceu isso e foi jogado no poço, eu fico imaginando ali, ele falando com os irmãos, gente, vocês vão me deixar aqui,
Pô, não é possível, eu vou morrer aqui dentro. E aí, a hora que de repente jogaram uma corda lá, eles falaram, era brincadeira dos irmãos, né? Tiraram ele do poço, botaram ele na carruagem lá do mercador, e ele foi para o Egito vendido como escravo. Bom, então é o seguinte, o menino que tinha tudo para romper já nos sonhos e nos planos que Deus tinha para a vida dele, se vê numa carroça lá, amarrado e sendo carregado como escravo para longe da família dele, para outros costumes, para outro tipo de comida, para um tratamento completamente diferente do que ele tinha com o pai, e para um lugar que nem a língua falava. Foi. Quando chega lá, ele é vendido então para Potifar, que o coloca como escravo na casa dele. Só que José, a Bíblia fala que Deus era... Você vai ler lá e você vai ver que em vários momentos dessas lutas aqui, o texto falava assim, e Deus era com ele. Então eu quero falar para você, está passando por um momento difícil? Deus é com você. Não, você não está entendendo. Não. Você que não está. Deus é com você. José, então, aquele cara que estava com o plano completamente sendo destruído, virou um escravo na casa de um senhor. Mas como Deus era com ele, ele começa a tudo que ele faz prospera. O dono do negócio ali começa a ver o seguinte, esse cara é um excelente colaborador, eu preciso começar a crescer ele aqui. E a Bíblia fala que ele foi o cara que tomava conta de todas as coisas de Potifar. Sobre tudo ele tinha domínio, sobre as finanças, sobre o gado, sobre a casa, sobre tudo, exceto sobre a mulher de Potifar. Potifar só não compartilhou a esposa. E ok. E talvez José poderia pensar assim, será que o plano de Deus para a minha vida então, era ser um líder dessa fazenda, desse lugar? Será que quando Deus falava que eu ia dominar, era aqui? E talvez José chegou no momento pensando o seguinte, acho que o plano de Deus se cumpriu. E tudo bem, eu não imaginava que eu ia ser um escravo, mas eu tenho toda a liberdade aqui, estou comendo da coisa boa, estou cuidando de tudo, eu acho que era esse o nível de dominância que Deus tinha para mim. E eu acho que ele pensava assim, vamos nessa então, vamos trabalhar direitinho. Mas a infeliz da mulher de Potifar, tinha que ser a única coisa que ele não podia tocar, começa a dar em cima do cidadão. E chega um determinado momento, encurtando aqui a história também, chega um determinado momento que não tem ninguém na casa, ela pula para cima dele, e ele desesperado sai correndo, meio que tira a capa dele lá e sai correndo. E ela, como não podia, fala, bom, se esse escravo aí não me quer, então eu também não quero mais, estou com a capa dele aqui, começa a crescer e começa a dizer que ele tinha tentado estuprar ela. E aí esse cara que tinha um plano de Deus, que nasceu num lar legal, que tinha tudo para dar certo, que tinha sido vendido como escravo, mas agora estava vivendo um momento legal, se vê indo para a cadeia numa acusação de estupro. Um escravo indo para a cadeia numa acusação de estupro. Ninguém está nessa condição aqui não. José, por isso que eu estou falando, o cara é o exemplo de resiliência. E aí foi lá para a cadeia. E aí eu de novo fico pensando, o que será que passava na cabeça de José? Do tipo assim, Senhor, eu achei que estava dando tudo certo. Eu achei que agora ia. Eu achei que agora ia dar certo. Mas olha a minha situação, agora eu estou preso numa masmorra, com uma acusação de estupro. Então assim, de estupro, mentiram contra mim, mentiram de um crime gravíssimo. Eu estou como escravo preso aqui. Os irmãos já tinham traído ele. Então vai vendo, Traição, mentira, acusação, o cara perdeu tudo. E aí está lá na cadeia. Só que a Bíblia diz o quê? E Deus era com ele. Cara, eu fico lendo esse texto, eu falo, Senhor, meu Deus. E Deus tanto era com José, que José começa a prosperar onde? Na cadeia. E começa a ser um cara que faz as coisas tão corretas, e é um cara que teme tanto a Deus, que os carcereiros falam o seguinte, ô José, cuida de tudo aí, que nós vamos ficar aqui jogando truco, e cuida das coisas aí. E aí ele começou a cuidar das pessoas, ele que alimentava os caras sendo um preso. E começa a prosperar.
se é que eu posso dizer isso, começa a prosperar no ambiente que ele está ali da cadeia. E aí eu fico pensando, será? Não é possível que ele pensou, bom, agora Deus cumpriu o plano na minha vida? Não é possível. E eu creio que não, porque quando teve o lance lá dele interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, né? O que aconteceu? Ele disse para os caras assim, quando os caras foram ser libertos, fala para o faraó de mim. Então, com toda certeza, ele queria sair de lá. Bom, e aí, encerrando aqui, ele, um dia, depois de 2 anos, está demorando, irmão? O cara estava na cadeia. Os amigos que ele tinha ajudado foram embora, e ele achando assim, não, segunda-feira vão falar de mim lá. Não, segunda-feira chega o contrato. Segunda-feira o cara vai ler meu currículo e vai me ligar. Segunda-feira vão aceitar minha proposta e eu vou fechar aquele negócio. Porque se não for segunda-feira eu não vou dar conta, eu não vou conseguir pagar, não vai ter jeito. Mas você precisa ter a mesma frase que Deus tinha com José. E Deus era com ele. E Deus é com você. Bom, depois de 2 anos, então, o faraó tem lá o seu sonho e o copeiro fala, me lembrei de um cara que está lá na cadeia, esse cara interpreta sonho, chama ele aqui. E aí José vira ali governador do Egito. E para encerrar esse pedaço que eu estou falando, ele diz assim, quero ler um versículo para você aqui. Aí, olha só, ele se tornou governador. E aí ele pode ter pensado assim, bom, cumpriu o plano de Deus então. Mas ele tem os irmãos, lembra os traidores? E a terra estava numa fome. E a estratégia que ele fez lá, o Egito comprou tudo de todo mundo, se tornou a maior potência da terra, comprou as terras, o gado, comprou até as pessoas como escravo, em troca de comida. E quem aparece lá no Egito? Os irmãos de José. E aí José tinha a chance de falar, agora eu quebro esse cara. Agora eu quebro esse concorrente. Agora ele está assim na mosca, agora eu arrebento. E olha o que ele fala. Quando ele reuniu com os irmãos, ele fala assim, em Gênesis 45, versículo 8 e 9, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá e não te demores. Ou seja, Deus salvou o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Deus salvou esse povo através de uma história de resiliência na vida de José. E esse é o povo judeu. Então assim, irmãos, independente do que você esteja passando, se você tem colocado a sua vida diante de Deus, se você tem colocado os teus negócios diante de Deus, biblicamente eu te garanto, o Senhor é com você. Seja lá o que você esteja passando. Não, pastor, mas não tem mais jeito. Meu irmão, se o Senhor está com você, você é maioria. Se você aplicar os princípios da palavra de Deus nos seus negócios, eu tenho certeza que Deus pode reverter isso, ou então te mostrar uma outra coisa, que você vai ser muito mais abençoado nessa outra coisa. José não imaginava que ele ia se tornar governador do Egito. Talvez lá na casa de Potifar ele entendeu, é isso. Mas não, Deus tinha algo muito maior. E eu creio que Deus tem algo muito maior e muito mais excelente para cada um de nós aqui. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor
em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, irmãos, o que nós estamos passando agora, ou que você pode estar passando, entenda que faz parte de um processo. Eu estou falando isso aqui, mas assim, estou na mesma situação que vocês, e quantas vezes eu vou lá chorar com a Simone, e ela ora por mim, e vamos embora, e vamos nessa, e vai dar certo, e eu creio, mas nós somos homens. Eu tenho certeza que José pode ter tido momentos, não, eu tenho certeza que ele teve, muitos momentos assim, de orar e falar: Senhor, explica isso melhor, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, o Senhor falou que eu ia dominar sobre tudo, eu virei escravo, eu estou dentro de um poço, Senhor, eu estou numa cadeia, Senhor, me socorre. Não é porque um plano é de Deus que as coisas vão acontecer de forma fácil. Eu até estou para dizer, não falei nada. Não é porque você está no plano de Deus que só vai receber notícias boas e ter sucesso de cara. Mas os momentos difíceis também fazem parte desse plano de Deus, pois elas te ensinam, elas te moldam, elas te preparam para te levar para onde Deus quer que você chegue. Pensa comigo aqui. José, você acha que se ele tivesse saído direto da casa dele, onde o pai dele cuidava dele com todo carinho e amor, nem cuidando das ovelhas ele estava com os irmãos, o pai dele estava protegendo ali, você acha que ele tinha condições de se tornar governador do Egito? E fazer o trabalho sensacional que ele fez? Aonde que José ia ter a ideia de falar para Faraó: não, vamos fazer o seguinte, o sonho está dizendo aí que vai ter 7 anos de abundância, 7 anos de fome, vamos fazer o seguinte, no de abundância a gente reúne as coisas e tal, e não sei o quê, no da fome nós vamos comprar tudo, a gente reúne os alimentos, né, o trigo e tal, no da abundância, e no da seca, os 7 anos lá, o povo vai precisar de comida, nós vamos dar comida e a gente compra tudo. Onde que ele tirou essas estratégias? Claro, né? Que assim, a sabedoria vem de Deus, agora, o conhecimento a gente adquire, e a sabedoria é a gente conseguir colocar isso em prática. Então Deus foi aquele que preparou José para viver aquilo que ele tinha, que Deus tinha para ele. Você precisa passar por isso para estar apto, né, ao que Deus tem para você. Notícias ruins, decepções, derrotas, insucessos não podem te parar. Não podem te parar. Você precisa ficar no propósito e ser resiliente até que você alcance o que Deus preparou para você. E aí, estamos juntos nessa? Vai passar essa fase e vai começar outra, e talvez tenha outra, e outra, e outra. Ainda mais se você for aquele que assim, igual videogame, né? Venceu uma fase, vem o quê? Mais difícil. O começo é legalzinho, né? Mas para chegar no final, é muito mais fácil nós sermos fiéis nos momentos bons, ou quando as coisas estão acontecendo conforme elas são planejadas. É muito mais fácil. Mas os momentos difíceis servem para que o nosso coração seja aprovado diante de Deus. E aí você tem alguns outros exemplos aqui, rápidos, que eu quero te falar. Moisés, por exemplo, foi um resiliente, né? Saiu do Egito, e depois ele voltou para o Egito, e ele conduziu aquele povo murmurento pelo deserto. Deus quis acabar com o povo. Deus falou: eu vou matar todo mundo. E Moisés falou: Senhor, não faz isso. Eu vou caminhar com eles. Pensa, hein? Pensa, Moisés, se não era resiliente. Jó estava na pior situação ali, por causa de uma brincadeirinha que Satanás quis fazer com ele. E aí Jó, naquela situação, perdeu a família, só a esposa que não, perdeu a família toda, perdeu tudo, todos os bens e a sua saúde. E a esposa vira para ele e fala assim: amaldiçoa esse Deus e morre, desiste.
E ele falou: não seja louca, nu eu vim e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Davi, gente, a história de Davi é linda, mas pensa as coisas que Davi passou. Pensa a situação com os filhos. No começo, a situação dele com Saul querendo matá-lo. Tantas coisas que aconteceram com ele. E ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E aí vai, Daniel, meu irmão. Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou entrar na fornalha. Estava conversando com o Dom essa semana. Falava assim: é só dar uma dobradinha de joelho diante da estátua de Nabucodonosor lá que vocês não vão para a fornalha. Quantas propostas você tem que é só dar uma dobradinha de joelho? É só um negocinho que eu não vou entrar na fornalha. O que eles falaram? Olha, Deus tem todo o poder para me livrar disso daí. Mas mesmo que Ele não me livre, eu não vou afinar. Eu vou viver o que eu creio, eu vou viver os princípios que eu acredito, eu vou viver os princípios da palavra, não vou dobrar, então vai para a fornalha. E foram. E aí o que aconteceu? Lá de fora eles olhando: mas nós não mandamos 3? Tem 4 lá, e esse quarto tem o formato de um Deus. Cara, dentro da fornalha Deus era com eles. Daniel na cova dos leões, dentro da cova dos leões, Deus era com ele. Será que você não pode receber que lá naquilo que você está passando, Deus é comigo? Por mais que possa parecer uma fornalha, por mais que possa parecer uma cova de leões. Agora você tem na Bíblia também, por isso que a Bíblia é incrível, porque Deus não escondeu as pisadas de bola dos homens de Deus aqui. Sansão não foi um cara resiliente. Caiu lá por amores da irmã Dalila lá. Abriu o jogo com ela. Não era para falar, era um segredo. Ele não podia dizer que a força dele estava no cabelo. Dalila foi lá e cortou o cabelo de Sansão. Sansão morre cego. Eli, o sacerdote Eli pisou na bola na criação dos filhos. Os filhos, o problema não foi ele errar na criação só. O problema foi ele aceitar os filhos corruptos nos negócios dele. Estou falando negócio, mas era o templo, né? Os filhos eram corruptos, se prostituíam, roubavam as ofertas. E Eli permitia isso. Salomão, o cara que mais recebeu sabedoria nessa terra depois de Jesus, o que ele fez? Ele acabou se juntando, né, tendo esposas de povos de outros deuses, que era uma direção clara de Deus, que isso não podia acontecer. Você acha mesmo que Salomão precisava ter 300 esposas e 700 concubinas? Eu nem sei se é o contrário, mas também tanto faz, né? Cara... Não dá para entender. 2 anos, se for um dia com cada uma, mesmo que for visitar só, você está doido? Deixa para lá que você vê que tem criança aqui. Judas andou com Jesus 3 anos. Cara, precisava trair Jesus. Andou com ele do lado. Será que ele não podia fazer igual o pastor Eibe fala? Olha, quem confessa tentação, não confessa pecado. Será que Judas não podia? Jesus, me ajuda, a hora aqui, eu roubo a bolsa, eu pego o dinheiro, eu sou doido por dinheiro, tira esse espírito de mamão de mim. Bom, meu tempo está acabando aqui, eu quero só dizer, então, do maior empreendedor resiliente que já passou por essa terra. Olha só, ele estava na criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E alguém precisava salvar essa humanidade. Aí ele, eu vou. Aí ele vem.
nasce, né, naquela humildade que você já sabe, vive a vida dele ali, e com 30 anos, alguém que já ensinava na sinagoga, aos 12 anos, ele já ensinava na sinagoga os mestres, aos 30 anos, antes de começar o ministério dele, em Mateus capítulo 4 diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus foi lá ser testado se ele estava pronto para começar o ministério dele. Tanto que você vai ver que depois desse fato é que começam os milagres. É que começam os registros. O primeiro foi o quê? Transformar água em vinho. Logo depois desse momento. E você sabe o que ele passou no deserto? Né? As tentações que ele teve, não vou entrar nisso agora. Você sabe a humilhação que ele passou. Tentaram matar ele outras vezes antes da crucificação, murmuravam dele, desprezavam, tantas coisas que ele passou, e ele assim: eu tenho uma missão, eu tenho um foco, independente de qualquer coisa, mas não tem nada que faz eu desistir. Olha só, em Mateus 26, versículo 53, Jesus falou assim: você não acha que eu posso pedir para o meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Ou seja, ele tinha a opção. Ele tinha a opção. Mas Jesus é perfeito, nunca errou, não faria isso. Ele te ama tanto que ele não desistiria da missão dele. Ele acredita tanto na gente, que está nos colocando aqui, acreditando que nós, né, seremos uma mola propulsora de implantação do reino de Deus no nosso século. Deus quer, está nos dando a oportunidade de prosperarmos mesmo, de crescermos, de poder viver essas coisas, e que a gente possa ser um instrumento de Deus nessa terra. Você ser bênção na vida das pessoas, nas pessoas que estão lá do seu trabalho, no seu patrão ou nos seus funcionários, nas pessoas que vivem com você, no seu cliente, no seu fornecedor, na própria igreja, né, no seu life, colaborando financeiramente. Vamos expandir, é maravilhoso. Eu vejo o pastor Eibe, no plano dele, é ter 100 igrejas em São Paulo. E quando ele fala isso, você fica esperando ver se ele vai dar uma risadinha, tipo, estou brincando. Não, ele não dá. Aí você fala: bom, quem sou eu para dizer que ele está brincando, né? Depois de tudo, todos os frutos que ele já tem. Então assim, irmãos, mas isso... Eu falei para ele que qualquer dia eu quero fazer uma conta de quanto custa o projeto Atos em Ação. Não vou pedir dinheiro não, só estou te incentivando a trabalhar. Quanto custa o projeto Atos em Ação? Ter assim uma igreja pelo menos em cada nação da terra, expandir pelo Brasil todo, só em São Paulo, na capital, expandir um montão de igrejas, custa alguns bilhões, sei lá quanto, na verdade. E que isso venha, eu quero fazer parte disso, que venha através dos meus negócios. Eu quero que venha através dos meus negócios, eu quero ganhar muito dinheiro para poder fazer isso, e que você possa ter um coração assim também, que você vai ser abençoado, mas você vai ser um implantador do reino de Deus nessa terra. 1 minuto. Agora sim, como que eu posso saber se eu estou seguindo os planos de Deus que tem para mim? Caramba, e agora? Como é que eu faço? Olha, dentro de todo o contexto da igreja, de você estar envolvido nas coisas, de você, né, ter esses momentos como esse, de repente aqui sai uma palavra daqui que vem confirmar coisa no seu coração, que vai te dirigindo para cá e para lá, e no teu discipulado, ou lá no life, ou nos lugares que você, e através da palavra, né? Mas assim, mas tem uma forma que essa não tem jeito, é a mais simples do mundo, e a mais antiga da existência, que era você desenvolver intimidade com Deus. Era o que Adão fazia lá atrás.
Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter com ele. Então, assim, se você... Intimidade, né? Pois Deus nunca vai deixar um filho dele ali enganado. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Então, assim, você desenvolver intimidade com ele. Você deixando ele dirigir os seus passos. Então, nessa intimidade de você orar, de você parar para ouvir, de você ler a Bíblia, de você ter esse tempo com ele, eu assim, desconheço. E outra forma. Agora, as pessoas preferem muitas vezes, às vezes até pagar muito dinheiro, para que alguém fale. E tudo bem, mas se aquilo que já é teu, que já é de graça, você não faz, você tem uma enorme chance de se enganar. Porque de repente você pode ouvir um montão de coisas que parecem legais, mas que não são de Deus para a sua vida. E de quem você tinha que ouvir aquilo que é para a sua vida, e aparentemente pode até nem parecer tão legal, você não parou para ouvir, entende? Então, essa questão, você só vence com a intimidade. Então, irmãos, baixe sua cabeça por um momento, feche seus olhos, eu quero orar por você. E ainda tem a questão do medo. O medo equilibrado nos protege de fazer besteira. Mas o medo exagerado nos paralisa. 1 João capítulo 4, versículo 18, fala: no amor não há medo. Se você tem um nível de intimidade, de amor com Jesus, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você precisa desenvolver essa intimidade de amor com Ele. Saiba que Ele conhece o seu negócio. Deixa de pensar que Deus não entende da área de TI, ou que Deus não entende da área da advocacia. Bom, mas essa não dá nem para pensar assim, porque a própria Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Então, assim, Ele entende, Ele é o Criador. Qual é a sua dúvida? É claro, eu falei aqui, nós precisamos buscar conselhos, nós precisamos ouvir as pessoas, nós precisamos buscar conhecimento, mas nós precisamos buscar na fonte também, porque só Ele tem a resposta clara para isso que você está pensando agora. Esse problema aí, isso que você está pensando nesse momento, como que eu resolvo isso? Meu irmão, eu quero te dizer em nome de Jesus, Ele tem uma resposta para você. Ele sabe como fazer. Eu tenho essas perguntas também, Senhor. Como que eu posso resolver aquela situação e aquela outra? Eu preciso da Tua resposta, Senhor. É claro que eu tenho tantos amigos, tantas pessoas, eu tenho meus pastores, eu tenho tantas pessoas para me aconselhar e tenho feito isso, mas, Senhor, eu preciso da Tua resposta. Provérbios capítulo 16 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Senhor, eu continuo com esse negócio. Senhor, eu paraliso esse negócio, eu dou uma pivotada 180 graus no meu negócio. Senhor, eu saio desse trabalho e vou para aquele. Senhor, o que eu faço? O que o Senhor tem para mim? Quais são os teus sonhos e os teus planos para mim? Independente da sua idade, se você está vivo, Deus ainda tem planos e propósitos para a sua vida. Que a gente aqui no Sítio B e nos nossos encontros aqui, a gente possa pegar esses ensinamentos e colocando no nosso coração, e a gente possa ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, me ajuda, me mostra, Senhor, não deixa eu errar. Eu com esse amigo que eu contei para vocês, de começar o projeto de novo, eu tenho falado com ele, nós não podemos errar de novo, então vamos começar uma reunião, vamos começar orando, e a gente começa a reunião de comitê que nós fazemos lá, nem todos são cristãos ali, vamos orar junto, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus.
A Maria que subiu aqui, ela tem tantos testemunhos que ela tem vivido, de ter reunido o pessoal na obra, coisas assim que a gente não tinha feito isso. Ela me mandando as fotos lá no Pará, reunindo as pessoas, dando as mãos, orando, falando do amor de Deus, pedindo a bênção de Deus sobre os negócios. Irmãos, o principal é a gente fazer a vontade dEle. O principal não é o nome da tua empresa, não é o teu nome, não é o faturamento, ou o lucro, ou isso, aquilo. O principal é fazer a vontade dEle. Senhor, o que é para eu fazer? Que novo negócio é para eu abrir? Senhor, que negócio que é para eu fechar? Quais são os encerramentos necessários? Eu estava ouvindo essa palavra do pastor Eibe, você pode procurar lá. Existem momentos que são encerramentos necessários na nossa vida. E isso pode ser, talvez, uma sociedade que você precisa encerrar, talvez pode ser um funcionário que você precisa demitir, talvez seja um emprego que você precisa sair, eu não sei. Mas não faça loucura, não faça do seu próprio coração, ou seja, não faça dos seus próprios planos. Submeta diante de Deus, porque Ele está com você. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por este momento, e eu te peço, Pai, que a tua palavra, Senhor, possa frutificar, possa cair em terra boa no nosso coração, e que a gente possa, cada dia, crescer nos nossos negócios. Olha para a vida de cada um aqui. Senhor, eu te peço, olha para os desafios de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe nos detalhes a vida de cada um aqui. O Senhor conhece as nossas palavras antes mesmo delas chegar à nossa boca. Então, Senhor, eu te peço, olha para as empresas, olha para os empregos, olha para os executivos, olha para aqueles que são profissionais liberais, olha, Senhor, para os advogados, médicos, psicólogos, olha para cada um de nós aqui e nos dirige, nos conduza para o centro da tua vontade. A tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Senhor, no nome de Jesus, aquele que está com medo, aquele que está desanimado, aquele que está triste, aquele que tem pensado em desistir, Senhor, no nome de Jesus eu te peço, vem com teu poder sobre a vida deles agora, renova as forças, renova, Senhor, o coração, renova, Senhor, os planos que o Senhor já tinha, aquilo que o Senhor já falou para eles, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa renovar a esperança, que a tribulação, Senhor, ao invés de trazer o desespero, ao invés de tocá-los emocionalmente, mas que as lutas e as dificuldades possam trazer esperança, possa trazer crescimento, possa trazer, Senhor, experiências com o Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu quero ler um texto aqui que diz assim, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, que diremos, pois, diante destas coisas? Pensa nessas coisas, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por amor de todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se você tem sofrido traições, se você tem sofrido mentiras, acusações injustas contra a sua vida, se apegue na palavra de Deus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ouve isso, irmão, põe no teu coração. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir,
nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Se você concorda, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu creio, Pai. Nós tomamos posse, Senhor. Tomamos posse da Tua palavra para os nossos negócios, em nome de Jesus. Amém. Amém?